Olá, eu sou o Dr. Paulo Maurício de Oliveira, sou médico psiquiatra aqui do Instituto de Neurologia de Goiânia e hoje nós vamos falar sobre os transtornos psiquiátricos. Os transtornos psiquiátricos são situações de saúde mental e que esses transtornos eles podem afetar outras áreas do funcionamento do organismo como um todo. Habitualmente, eles estão muito ligados ao funcionamento do cérebro, quer dizer que o fator de morbidade mais importante talvez seja o próprio cérebro. Os principais transtornos psiquiátricos que ocorrem aqui no Brasil, principalmente o transtorno de ansiedade, mas também é muito prevalente a depressão, o transtorno depressivo. Existem outros transtornos também que são menos comuns do ponto de vista da prevalência, que são os transtornos psicóticos. Como eu disse, muito provavelmente o transtorno psiquiátrico mais prevalente aqui no Brasil é o transtorno de ansiedade, principalmente o transtorno de ansiedade generalizada. Em seguida vem o transtorno depressivo. Para que vocês possam ter uma ideia, a própria Organização Mundial de Saúde, há mais de 15 anos, fez uma projeção de que em 2020 a depressão seria a segunda causa de afastamento laboral. E isso se confirmou. Agora tem uma outra projeção dizendo que em 2030 a depressão vai ser a primeira causa de afastamento laboral. Então é um transtorno psiquiátrico que a gente deve olhar com muita atenção, porque compromete vários aspectos da vida das pessoas. Os transtornos psiquiátricos agem dentro do cérebro através do que nós podemos chamar hoje de redes transmodais. E uma rede muito bem conhecida é a rede chamada hipotálamo e hipófise adrenal, que são duas pecinhas que tem dentro do cérebro e uma peça, um órgão, que tem em cima do rim chamada adrenal. O que acontece é que quando a pessoa fica exposta a estressores crônicos ou a própria depressão, o nível de cortisol dessa pessoa pode subir e esse nível de cortisol muito alto ele afeta uma outra região do cérebro chamada hipocampo, que está muito relacionada com o mundo emocional e principalmente com a memória. Os transtornos psiquiátricos afetam intensamente muitos aspectos da vida do paciente, principalmente aspectos ligados ao mundo emocional. É interessante a gente entender que não são as alterações emocionais que provocam sintomas. Vamos dizer, os sintomas é que provocam outros sintomas. As alterações cerebrais é que provocam outros sintomas. Mas lembrando que essas alterações cerebrais são alterações funcionais. Ninguém vai encontrar, na grande maioria do caso, por exemplo, uma lesão no cérebro que justifique as manifestações psicopatológicas. Os principais sintomas que a gente observa, como eu disse, são os sintomas de ansiedade, mas também os sintomas depressivos, sintomas relacionados com o transtorno de estresse pós-traumático, que é cada vez mais comum aqui no Brasil, e eles são tratados principalmente com tratamento farmacológico, não deixando de lembrar que as abordagens em psicoterapia também são muito importantes para o tratamento. E existem tratamentos chamados tratamentos biológicos, que podem incluir, são tratamentos clássicos, modernos, como a eletroconvulsoterapia. Os sintomas não devem ser ignorados, porque quando eles não são tratados, eles se tornam um fator de risco para outras manifestações. E o tratamento, seja ele farmacológico ou com psicoterapia ou com eletroconvulsoterapia, são fatores de proteção, deixa o cérebro funcionando melhor. A procura para o tratamento dos transtornos psiquiátricos
com os psiquiatras deve ser feito a partir de um limiar de sofrimento ou de comprometimento que a própria pessoa nota, ou os familiares, as pessoas que convivem com o paciente, de alterações comportamentais, emocionais. A importância de tratar é aquilo que eu falei, porque senão eles podem ficar crônicos. A cronificação vem exatamente do tratamento que não é feito precocemente. Quanto mais precocemente, maior chance a pessoa tem de ficar melhor com os seus sintomas. O Instituto de Neurologia, preferencialmente, ele não interna pacientes psiquiátricos primários, mas existem muitos estudos dizendo que dentro de um hospital geral como o ING, existe um grande número de pacientes com comorbidades psiquiátricas. Então, quando os pacientes são internados aqui no Instituto de Neurologia e eu sou solicitado, eu atendo esses pacientes aqui, pacientes primários de outras especialidades. De uma maneira geral, se o paciente necessita de tratamento psiquiátrico, ele pode ser tratado, na grande maioria dos casos, em ambulatórios especializados ou em consultórios especializados. Aqui no ING, nós não temos ambulatório especializado em psiquiatria, mas o hospital atende todas as solicitações do que nós chamamos de interconsulta psiquiátrica, que é assim, vamos dizer que o paciente tenha um acidente vascular cerebral e que depois desse acidente vascular cerebral, encefálico, né, ele passa a ter transtornos psiquiátricos. Então, esse atendimento é feito durante a internação, em conjunto com os colegas da outra especialidade. Aliás, de todas as especialidades que nós temos aqui no hospital. Eu gostaria também de informar que um grande número de pacientes que são atendidos aqui no Hospital Neurológico são pacientes que fazem tentativa de suicídio. E o tratamento da tentativa de suicídio, a pós-venção ao suicídio, é feita nos vários estágios da internação do paciente aqui no hospital, principalmente dentro da UTI. Lá na UTI eu já começo o meu trabalho de prevenção ao suicídio. Não saia daqui sem curtir e também divulgar que o hospital, quando o paciente está internado, ele tem assistência psiquiátrica integral. Siga as nossas redes sociais para mais conteúdos como esse. Até mais!